Após os altos índices dos casos de Zika vírus no início do ano passado, na verdade no segundo semestre do ano passado, agora a gente tem uma boa notícia. Houve uma queda de 37,4% segundo dados do informe epidemiológico do município divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. E para falar mais sobre este assunto e o que apresenta essa redução, nós vamos conversar com a gerente do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, Marinélia Ferreira. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Eu falei então que houve uma redução, mas é importante a gente explicar que redução foi essa, né, Marinélia? Como eu falei, a gente não tem dados para serem comparados com o ano passado, já que o primeiro caso de microcefalia foi identificado, divulgado no segundo semestre de 2015, né? Sim, os casos de Zika, eles só foram confirmados por laboratório, realmente no ano passado, no finalzinho do ano passado, 2015, então não tem ainda como comparar nesse mesmo período. Mas em relação ao acompanhamento semanal, realmente tem um número de casos notificados um pouco menor. E isso para a gente é muito importante. Já é uma vitória, né? Com certeza. Mas a gente vai trazer alguns dados aqui na tela para a gente entender um pouquinho mais sobre essa redução e o que isso significa. Então a gente tem aqui o 57º informe epidemiológico. É importante a gente falar que toda semana é divulgado dados sobre o Zika vírus. Sim, ele é atualizado semanalmente através do sistema de banco do Sinan e do sistema e no caso de microcefalia, do sistema do RESP, que são sistemas nacionais de notificação. Então a gente tem aqui registro de casos, então foram notificados mais de 5.000 casos. Porém, confirmados, a gente tem aqui 3.000 mais ou menos, a média, descartados 2.000 e em investigação apenas 138 casos. Então a gente percebe aí que foram notificados, mas a gente vai conseguindo eliminar conforme os sintomas também, né? Sim, essa confirmação, o descarte dos casos depende da questão do exame laboratorial, que está sendo feito para as grávidas em especial, né? E também pelos sinais e sintomas que, conforme a doença vai progredindo, tem outros diagnósticos diferenciais. Muitos casos desses são também notificados para dengue e chikungunya. A gente tem aqui, então, casos em grávidas que são assustadores em relação aos anteriores, porque a incidência a gente percebe que é maior nesse grupo de pessoas. Por que isso, Marinélia? Porque, no caso, as grávidas são nosso público-alvo, porque a relação do Zika vírus com microcefalia já foi comprovada pelo Ministério. Portanto, para a grávida, a definição de caso é que ela tem exantema, e não tendo outro diagnóstico, ela já é notificada para Zika vírus e coleta o exame para saber se realmente ela teve ou não a infecção. O que é exatamente exantema? Serão manchas vermelhas na pele, né? Ela pode ter também uma febre baixa ou até nem ter febre, pode ter uma conjuntivite sem secreção e aí pode ter artalgia, cefaleia, mialgia, sintomas muito inespecíficos. Por isso que é importante a grávida, ela tendo qualquer um desses sintomas, em especial o exantema, ela procure logo uma unidade de saúde, procure atendimento médico para poder coletar o exame para ter certeza se é Zika ou não. Estar com Zika vírus significa ter uma relação com microcefalia, no caso das grávidas? Sim, com as grávidas é o nosso maior risco, né? Porque nós já temos casos que têm relação, já foi comprovado cientificamente a relação do Zika vírus na gestante e o aparecimento da microcefalia no bebê. Por isso que o sistema de saúde é muito mais sensível em relação à grávida. Mas não quer dizer que uma grávida que teve Zika, ela vai ter o bebê com microcefalia. Tivemos já grávidas que já tiveram bebê, que foram notificadas, mas que o bebê ele nasceu normal. Só que, claro, essas crianças elas têm que ir para o nosso ambulatório de segmento, que são 9 unidades em toda a cidade de Manaus, que eles vão ser acompanhados até os 2 anos de idade. Isso significa, então, que é possível prevenir, sim, e, de certa forma, vetar que esse vírus chegue até o feto, até o bebê. Na verdade, nós não temos ainda nenhuma vacina, nenhum remédio específico. O nosso maior arma é ainda o combate ao Aedes, que é o vetor, né? A questão que a grávida logo procure atendimento médico, claro, caso ela tenha algum desses sinais e sintomas, e a população em geral realmente ter um combate efetivo ao Aedes, para que, diminuindo o vetor, a probabilidade de contaminação por Zika é muito menor. Isso que eu ia perguntar agora, o que causou essa redução nas últimas semanas de casos de Zika vírus?
Por exemplo, nós tivemos ações muito específicas em relação ao controle vetorial, está sendo muito mais específico e efetivo. Tanto que até os casos de dengue também tivemos redução nos casos de confirmados, né? E isso transparece muito a questão do trabalho em cima disso. Comunicação também ajuda, né? Orientação nesses últimos meses com certeza fez a diferença. Então a gente tem aqui casos de microcefalia, notificados 22, confirmados apenas um relacionado com o vírus, o Zika, não relacionados com o vírus, 6 casos. Então foram descartados 6 e investigação 9. Explica pra gente que caso é esse, Marinélia, esse relacionado ao vírus. Bem, esse caso relacionado ao Zika vírus foi um caso de uma grávida que ela não estava aqui, né, em Manaus, ela veio terminar o pré-natal dela aqui, né, e ela já tinha uma ultrassonografia com alteração, né, mas na época ela não coletou exame específico, né, mas tem uma relação com o Zika vírus. Os demais casos, algumas grávidas disseram que tiveram sintomas, outras não tiveram, né, e quem teve não coletou exame na época oportuna, então não tem como relacionar. São crianças que têm realmente microcefalia e vão ser acompanhadas, estão sendo acompanhadas pela rede municipal. Então, como a gente pode diferenciar os sintomas e as patologias no caso de dengue, chikungunya e Zika vírus? No início é bem difícil, porque são sintomas muito parecidos. São todas doenças febris que podem dar manchas. E o Zika vírus é uma coisa em especial que ela sempre dá, a questão da mancha, normalmente até 48 horas após os primeiros sintomas. O Zika pode vir febre ou não, dengue, chikungunya, já a febre é bem mais importante, né? E mialgia, ou seja, dor articular, dor nos músculos, e também o Zika vírus tem também a questão da conjuntivite, que não tem secreção, mas que ela é presente, os olhos ficam bem avermelhados, né? E são sintomas que com o desenrolar do tempo é que a gente a profissional de saúde pode realmente diferenciar melhor. Mas se a pessoa tiver sintomas qualquer um desses sintomas, é importante ela procurar um atendimento, uma unidade de saúde, que o profissional de saúde vai saber orientar e poder conduzir melhor o caso. Existe algum profissional, alguma especialização médica que identifica esses sintomas e diferencia uns dos outros, trazendo mais para os casos de Zika, chikungunya e dengue? Na verdade, o médico clínico, né, que atende tanto ou no pronto-socorro, ou seja, uma unidade básica, ele vai saber diferenciar esses sinais e sintomas, tá? E aí ele vai conduzir. E se for uma grávida, ele vai ter um cuidado muito mais especial por conta, como eu já relatei, sobre a questão do risco para o bebê. Uma pessoa, no caso das grávidas, que é o grupo mais atingido, pegou Zika uma vez, pode pegar novamente? E a partir de quanto tempo ela pode engravidar novamente? Bem, o Zika vírus é um vírus novo, se sabe ainda muito pouco sobre ele, né? O que se recomenda é que se sabe que provavelmente o Zika vírus ela dá uma imunidade duradoura, né? Talvez até para a vida toda, mas não podemos afirmar ainda isso, né? Mas o ideal é que ela estando grávida, ela acompanhe todo o pré-natal, faça o pré-natal e todos os exames necessários. E no caso da grávida, se ela quer engravidar agora, mas não, quer esperar um pouquinho mais e tudo, mas não, ou não, ela tem que usar as medidas preventivas. O repelente, né, proteção individual, fazer o controle do checklist na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, né, e orientar também a família que faça isso. Isso diminui muito a questão do risco. Trazendo aqui para a nossa tela novamente, denúncia no Disque Saúde. Que telefone é esse? E a gente percebe que houve um acompanhamento a fundo realmente. Quase poucos casos não foram executados. A denúncia, o Disque Saúde, ele funciona de segunda a sexta, horário comercial, é o 0800 280 280. Esse número, ele atende qualquer denúncia de foco de Aedes, né? E lá os operadores eles vão filtrar essa denúncia, colocar para o distrito de residência da pessoa, tá? E os agentes de endemias vão fazer a investigação dentro dessa casa, né? Ou uma casa, um terreno baldio, o que for. Se for um local que o agente não possa entrar, ele imediatamente é repassado para a vigilância sanitária, que são esses outros casos, né? Porque tem um terreno baldio fechado, uma casa fechada, o agente não pode entrar, né? Então tem que fazer um outro trabalho de outra forma, até identificar quem é esse proprietário desse terreno ou dessa casa. Aí essas denúncias demoram um pouquinho mais, porque tem um desenrolar diferente. Explica pra gente o que significa Brigadas de Combate ao Aedes.
Um exemplo, um local do seu trabalho, né? São pessoas que são capacitadas e orientadas de como reconhecer um local onde o Aedes pode se reproduzir e como eliminar esse local. Então, ele vai ter um olhar diferente naquele local. São pessoas do próprio serviço, no caso, essas brigadas são das instituições municipais, órgãos municipais, tá? E essas pessoas, elas são uma força-tarefa muito importante para a gente, porque eles orientam o local de trabalho, fazem esse trabalho de combate ao Aedes, né? E conseguem com que reduza o número de vetores. Então, a gente tem aqui, esses dados foram obtidos do SINAM, referente ao último dia 30 de agosto, então é bem recente. Sim. Realmente, esses dados confirmados. Então, muito obrigada pela sua participação, Marinela. A gente espera, então, que a população possa dar continuidade a esse trabalho de prevenção, de combate, realmente, não só as pessoas que recebem o treinamento em si, mas qualquer um, eu, você, a produção, todos podem fazer em casa isso. Com certeza. O checklist de 10 minutos, ele pode ser feito por qualquer pessoa, é uma coisa extremamente simples e rápida. Obrigada mais uma vez, boa noite e até a próxima. Obrigada.